Irmãos, nós vamos então agora ao nosso estudo da palavra nessa manhã. E como já iniciamos no domingo passado, nós continuaremos, iremos aí por algumas semanas. Estamos estudando o livro dos Salmos, especialmente aquele grupo chamado Cântico de Romagem ou Cântico de Degraus, Salmos de Romagem. Então são os salmos que vão do Salmo 120 e vão até o Salmo 134. São esses salmos que compõem o Salmo de Romagem. E nós já vimos na semana passada o Salmo 120, já vimos no domingo de manhã, melhor falando, o Salmo 120. Domingo à noite pregamos a respeito do Salmo 121. Na quarta-feira estudamos o Salmo 122 e hoje então nós damos continuação a estudando o Salmo 123. Eu quero compartilhar com você algumas coisas a respeito do Salmo 122. Os salmos de romagem, nós percebemos que eles têm a ver com o ânimo das pessoas, ou seja, nós encontramos no salmo de romagem tristeza, nós encontramos alegria, nós encontramos angústia, nós encontramos prazer, nós encontramos esperança, nós encontramos expectativa, nós encontramos vários sentimentos nos salmos de romagem. Quais são os sentimentos que nós vimos até agora? No Salmo 120 nós encontramos a angústia no coração do salmista, porque estavam falando mal dele. Então, o salmista, em determinado momento da sua caminhada, ele olha para Deus, clama a Deus, suplica a Deus que o livre de línguas mentirosas, o livre de amigos falsos. No Salmo 122, há também a preocupação, a sensação de vulnerabilidade por parte do salmista. E então o salmista faz uma pergunta: eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ou seja, ele tem esperança de que o seu socorro, ele confia que o socorro que ele precisa vem de Deus. No Salmo 122, na quarta-feira, nós vimos a respeito da alegria, do prazer, do gozo que há e que é estarmos na casa do Senhor, estarmos juntos como igreja, a importância da igreja, dessa instituição, mas não somente a instituição desse corpo. A igreja é um organismo vivo, a igreja é o corpo de Cristo, como chamamos, e a alegria, o prazer de estarmos não num templo reunidos. O templo, a importância do templo se dá porque o povo está reunido, o povo é o nosso prazer, a nossa alegria em estarmos juntamente com o corpo de Cristo, porque nós também somos corpo. E hoje, no salmo que encontramos descrito no Salmo 123, também ele traz alguns sentimentos. E eu então inicio esse salmo fazendo duas perguntas a você. Duas perguntas. E antes de ir às perguntas, eu quero pedir a você que está nos acompanhando que faça algum comentário para que saibamos da sua presença conosco nesse momento virtual. Se tiver alguma pergunta que você queira fazer dentro do salmo que estamos estudando, você também pode fazer via Facebook. E eu também farei algumas perguntas que eu quero que você responda pelo nosso Facebook lá da igreja. Então, vamos ao Salmo 123. Diz assim a palavra de Deus: a ti que habita nos céus, eleva os meus olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, pois estamos sobremodos fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. A respeito do que trata esse salmo? A respeito de que sentimento trata esse salmo? Esse salmo trata de um dos sentimentos que julgo eu ser dos piores possíveis. Que é a sensação de ser desprezado por alguém. Aquela sensação de menosprezo, aquela sensação que jogam para nós que não temos valor, é uma sensação horrível. E eu então me faço a pergunta, como disse: você já sentiu-se desprezado ou já foi desprezado por alguém? Qual foi a sua reação diante do desprezo? Quando há o desprezo, quando o desprezo vem por parte de alguém que é desconhecido, nós tratamos de um jeito. Pior ainda é quando o desprezo vem por parte de alguém que nós amamos, que nós conhecemos. O salmista, em determinado momento, ele fala a respeito do desprezo que vem por parte daqueles que ele chama de amigos. No entanto, o desprezo é ruim porque ele traz uma sensação de que somos pequenos, uma sensação de diminuição, uma sensação de que estamos sendo humilhados, a nossa mente é afetada, nosso corpo é afetado.
A sensação de desprezo, ela nos diminui diante de nós e a sensação que temos é que diante de outras pessoas também. E na verdade a nossa mente faz com que o desprezo que recebemos, se não soubermos trabalhar, a nossa mente vai jogando num abismo, num buraco, que a tendência é cada vez nos aprofundarmos mais. Então o desprezo é uma sensação terrível. Como eu disse, eu não sei se você já foi desprezado. Mas desprezo é uma sensação que afeta nossa mente, a nossa forma de ver as coisas afetadas, porque nós nos sentimos diminuídos. Mas também uma segunda sensação, uma segunda sensação, um sentimento que eu gostaria de perguntar se você também já passou por ele. Você já foi zombado? Alguém já zombou de você? Zombaria tem a ver com escárnio, com zoeira, que é uma palavra mais conhecida nossa. Mas esse escárnio, essa zombaria, que lhe pergunto, não é aquela brincadeira apenas para divertir, mas é aquela que tem a intenção de humilhar. Pensamos naquilo que nós hoje conhecemos como bullying. Então eu pergunto, você já sofreu zombaria? Onde a pessoa alguém estava querendo humilhá-lo? Mas também, eu quero também inverter a pergunta, você já desprezou alguém? Você já zombou de pessoas para humilhar pessoas? Algo que é terrível, que eu confesso a vocês que eu via isso, talvez eu também tenha feito isso quando eu era mais moço, em tempos de escola. Normalmente nós visualizávamos e achávamos aquela pessoa que era um pouquinho mais frágil na escola e fazíamos dele alvo de todas as nossas chacotas, de todas as nossas brincadeiras. Naquele tempo, lá atrás, nós nem conhecíamos a palavra bullying. Hoje, isso se chama bullying. É essa zombaria com a intenção de humilhar, de tornar a pessoa menor, é a que eu estou me referindo aqui. Então esse salmo que nós temos agora na nossa frente, ele trata dessas duas questões, de zombaria e também trata de desprezo. Mas também esse salmo é tão maravilhoso que ele começa com esperança e misericórdia. Ele trata de desprezo e zombaria, mas ele também tem esperança. Ele também tem misericórdia. E é disso que eu quero compartilhar, e a respeito disso eu quero compartilhar com você nessa manhã. O salmista, ele começa, esse salmo, queridos, ele tem, antes de ir ao que o salmista diz, esse salmo ele tem a seguinte estrutura. Versículo 1 e versículo 2. Os olhos do salmista nos céus. Versículo 1 e versículo 2, os olhos do salmista estão nos céus. Versículo 3 e versículo 4, os olhos do salmista estão na terra. A nossa vida, ela tem esses dois aspectos. A nossa vida ela tem o aspecto vertical, nossa relação com Deus, e nossa vida tem esse aspecto horizontal, nossa relação com as pessoas que estão à nossa volta. E esse salmo trata exatamente dessa questão, da nossa relação com Deus e da nossa relação com o próximo. E eu quero pensar esse salmo a partir desses dois aspectos. Os olhos do salmista estão nos céus e os olhos do salmista estão na terra. Os olhos do salmista no céu, meus irmãos, minhas irmãs, eles trazem ao salmista. Os olhos do salmista no céu trazem esperança. Os olhos do salmista no céu trazem dependência. E os olhos do salmista nos céus trazem confiança. Então, quando o salmista olha para os céus, ele encontra esperança, ele encontra dependência e ele encontra confiança. Ou seja, traz esperança, revelam dependência e declaram confiança. E qual a razão pela qual eu digo e afirmo que trazem isso ao coração do salmista? Por quê? Porque quando o salmista faz a seguinte exclamação, a ti que habita nos céus, a expressão literalmente traduzida é,
Tu que estás entronizado nos céus, ou seja, tu que estás, podemos pensar, sentado no seu alto e sublime trono, reinando e governando sobre todas as coisas. Então, quando o salmista evoca a nossa mente, a sua mente, no primeiro momento na mente dele, depois da nossa mente, a figura daquele que habita nos céus, ele está remontando àquele que está trazendo à nossa memória a grandeza de Deus. Deus é grande. Está trazendo à nossa memória o poder de Deus, o governo de Deus, e também está trazendo a majestade de Deus. Portanto, quando o salmista olha para os céus, o seu coração se enche de esperança, ele reconhece a sua dependência e ele declara a sua confiança em Deus. Mas também, quando o salmista olha para os céus e faz essa afirmação, tu que habita nos céus, ele está declarando, reconhecendo que Deus de fato é grande, que Deus de fato é poderoso, que Deus realmente tem todo o governo em suas mãos e que Deus é majestoso. A ti que habitas nos céus, tu que és grandioso, tu que és majestoso, tu que és poderoso, tu que tens todo o governo. É a ti que meus olhos se voltam, é para ti que meus olhos se dirigem nesse momento. Então, nós, quando pensamos nesse primeiro versículo, vem à minha mente, meus irmãos e minhas irmãs, aquilo que eu aprendo na oração do Pai Nosso, aquilo que eu aprendo nos 10 mandamentos, aquilo que eu aprendo quando Jesus Cristo fala a respeito da ansiedade, que nós não devemos ser ansiosos, que os nossos olhos primeiro se voltam para Deus. O salmista tem um contexto, o salmista tem uma situação que ele está vivendo, mas a primeira coisa que ele faz, e aqui, diferentemente do Salmo 120, do Salmo 121, não é uma pergunta, aqui é uma afirmação. Lá no Salmo 121 ele pergunta, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá socorro? Aqui ele não faz uma pergunta, aqui ele faz uma afirmação, elevo meus olhos. E quando ele eleva os olhos, ele eleva os olhos a Deus. E pensando, como eu disse, nos 10 mandamentos, pensando na oração do Pai Nosso, pensando que Jesus Cristo fala a respeito de ansiedade, pensando onde devem estar nossos olhos, primeiramente, eu penso que o salmista nos ensina aquilo que o Pai Nosso nos ensina, os 10 mandamentos nos ensina, que é primeiramente Deus. Nossos olhos se voltam primeiramente para Deus, em toda e qualquer situação. Se tudo está bom e bem, nós voltamos nossos olhos primeiramente para Deus. Se tudo está dando ruim, se tudo está estragado, se tudo não está bom, nós também nos voltamos para Deus. Nossos olhos primeiro se voltam para Deus. E o salmista, ele faz isso. E quando ele volta seus olhos para Deus, a primeira coisa que ele contempla é a grandeza de Deus, a majestade de Deus, o governo soberano de Deus. Ele percebe que ele vive em um mundo onde Deus reina soberanamente. É essa afirmação que nós encontramos quando ele diz, a ti que habitas nos céus, tu que és poderoso, tu que és grandioso, tu que és soberano. Então, aí ele diz, elevo meus olhos. Aqui há uma progressão. Eu quero que você anotem na sua Bíblia, se for possível, com uma caneta, veja o que a palavra olhos. A palavra olhos aparece no primeiro versículo, a palavra olhos aparece no segundo versículo, a palavra olhos aparece no terceiro versículo. Por pelo menos 3 vezes a palavra olhos aparece. Por quê? Porque os olhos dele, a atenção dele, isso é para deixar bem pontual, a atenção, os olhos dele, ele em si, o seu ser está todo voltado para Deus, para Deus. E no primeiro momento, perceba, ele eleva os olhos, ele apenas olha. Mas, quando você, adiantando um pouquinho, lá para o versículo 2, a parte final, ele não apenas olha, mas ele fixa os olhos em Deus. O seu olhar está fito em Deus. Nós vamos saber por que os seus olhos estão fitos em Deus quando nós percebemos o versículo 2. Então, versículo 2, o versículo 1, melhor, ele declara a grandeza, a majestade, o poder de Deus. E ele olha, e ele quando olha para os céus, ele tem a seguinte expectativa. Deus é aquele que está, ou melhor, a seguinte visão. Deus é aquele que está entronizado em majestade e glória. Deus é aquele cujo governo e poder está em suas mãos. Deus é aquele que tem misericórdia, o único realmente misericordioso.
Você pode se lembrar, talvez, quando a gente fala em misericórdia, do rei Davi. O rei Davi, em certa feita, ele é perguntado por Deus se ele queria estar nas mãos dos inimigos ou nas mãos de Deus. Davi, que conhecia Deus e sabe que Deus é misericordioso, prefere por estar nas mãos de Deus e sofrer a mão de Deus, sofrer sob as mãos de Deus. Esse salmista também reconhece que Deus é misericordioso. Então, ele olha para os altos, vê isso à sua mente e vê isso ao seu coração. Que Deus é poderoso, que Deus é grandioso, que Deus é misericordioso, que em Deus eu posso confiar, que de Deus eu dependo, que em Deus está a minha esperança. Tudo isso é descrito no versículo 1. Quando eu parto para o versículo 2, eu encontro o seguinte: como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus. Esse versículo remonta à ideia de um servo que está na presença de um senhor ou de uma senhora, ou na presença de ambos. Na antiguidade, havia o aspecto de que o senhor não falava muitas vezes com o seu servo. Era apenas por sinais. Então o servo, por isso a questão dos olhos estarem fitos, o servo tinha que estar atento ao menor sinal do seu senhor. A serva precisava estar atenta ao menor sinal da sua senhora. Porque dependendo do sinal que ela desse, era para ele sair. Dependendo de qual fosse o gesto que ela fizesse, era para ele ficar quieto. Dependendo do sinal que ela fizesse, ele saberia qual deveria ser a reação dele, do servo. Então, quando o salmista diz que os seus olhos estão fitos no Senhor, tendo isso de fundo, ele está dizendo: olha, eu estou atento àquilo que o meu Deus dirá como resposta à minha oração. Eu estou atento àquilo que será o sinal. Ele está esperando de Deus o sinal que Deus dará para que ele possa continuar caminhando. Assim como o servo não fazia nada sem que fosse feito o gesto com o seu Senhor, assim o salmista está declarando: eu espero em Deus. Eu espero em Deus. Mas o que mais evoca essa mão do Senhor e quando vinculada a Deus? A mão do Senhor, desse servo, que é descrito aqui pelo salmista, evoca a mente também algumas figuras que são importantes e que devemos pensar. Evoca proteção. Quando pensamos na mão desse Senhor e olhamos para a vida desse servo, essa mão evoca proteção, evoca sustento, ou seja, traz à nossa mente a ideia de que esse servo é sustentado pelo seu Senhor, traz a ideia de que esse servo é protegido pelo Senhor, traz a ideia de que esse servo tem a direção que é dada pelo seu Senhor, traz a ideia de que a vida desse servo está nas mãos, vida nas mãos desse Senhor, traz a ideia de alguém que tem autoridade, entre outras coisas. Então, quando pensamos nesse servo que olha para as mãos do Senhor e no salmista que olha para as mãos de Deus, seus olhos estão fitos no Senhor, é como se ele estivesse dizendo: olha, eu reconheço que tu és grandioso, tu és majestoso, tu és poderoso, tu tens todo o governo. E eu sei que das tuas mãos vem a proteção para a minha vida, sei que a minha vida está em tuas mãos, sei que o Senhor tem toda a autoridade, sei que a minha esperança está em ti, sei que o sustento da minha vida vem de tuas mãos, sei que a direção para tudo que eu fizer vem de ti. Eu sei que eu dependo completamente dos sinais que tu dás, ou seja, eu dependo completamente de ti. Em outras palavras, o salmista declara nos versículos 1 e 2 a grandeza, a majestade, a direção, a proteção de Deus. Ele está dizendo: olha, eu confio em Deus, eu sei que a minha vida está sob o cuidado de Deus, eu sei que o sustento da minha vida vem de Deus, porque Deus é grande, Deus é poderoso e eu o sirvo. É isso que ele está dizendo. Ele conhece a Deus. Ele conhece a Deus tão bem que ele é capaz de não perguntar de onde me virá o socorro, mas ele diz: eu elevo meus olhos para os céus, fito meus olhos do Senhor, porque sei que dele vem tudo que eu necessito, porque ele é grandioso, ele é tremendo, ele é poderoso. Como eu disse,
Eu relaciono essa primeira parte, com os olhos do salmista nos céus, com a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso nos ensina a nos dirigirmos primeiramente a Deus, Pai Nosso que estás nos céus. Quando olhamos para os 10 mandamentos, também percebemos que os 10 mandamentos, primeiramente, se voltam para Deus, começam com mandamentos voltados para Deus. Não adorarás outros, não terás outros, ou seja, se volta para Deus. Deus, quando fala a respeito de ansiedade, diz assim, não fique ansioso, não fique preocupado, basta ao seu dia seu próprio mal. Buscai primeiramente o reino de Deus e estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, encontramos um princípio nas Escrituras. Jesus, quando resume os 10 mandamentos, ele faz exatamente isso. Ele diz, buscar, amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então essa é a verdade descrita por esse salmista, entendo eu. Ou uma das coisas que nós podemos aprender. Nossos olhos se voltam primeiramente para Deus. Pois bem, o salmista expôs a sua visão de Deus. Essa visão grandiosa, essa visão majestosa de um Deus poderoso, de um Deus grandioso que ouve, que protege, que sustenta, cujas nossas vidas estão em suas mãos. É isso que o salmista faz, declara a grandeza de Deus, declara a dependência que ele tem de Deus e declara que ele confia em Deus. E a minha pergunta a você é, você conhece Deus da mesma forma que esse salmista conhece? Para conhecer esse Deus da mesma forma que o salmista conhece, eu tenho uma dica a você. Leia a Bíblia. Conheça as Escrituras. Saiba o que a Bíblia diz, não de ouvir os outros falarem, não de pegar trechos da Bíblia, mas lendo-a como um livro que é completo, que descreve a nós a história da ação de Deus em Cristo Jesus, em nossa direção. A história do cuidado de Deus com o seu povo, a história do cuidado de Deus com os seus escolhidos, seus eleitos. Leia as Escrituras e conheça a Deus como esse salmista. Quando eu olho esse salmista, ainda que esse salmo seja anônimo, nós não sabemos quem escreveu esse salmo. Alguns o colocam lá pela época do cativeiro da Babilônia, outros o colocam nos lábios do rei Davi. Eu penso que um e outro contexto caem muito bem, porque o rei Davi conhecia profundamente a Deus. O rei Davi conhecia Deus de forma tremenda. Ele sabia quem era o Deus a quem servia. O Salmo 139 descreve isso maravilhosamente. O Salmo 23 descreve isso de forma magnífica. O primeiro livro da divisão dos Salmos, do Salmo 1 ao Salmo 41, pelo menos 38 livros, 38 salmos foram escritos pelo rei Davi. O 1 e o 2 não foi, o 10 não foi e o 33 não foi. Os demais foram escritos pelo rei Davi. E o rei Davi demonstra um conhecimento profundo de Deus. É isso que esse salmista demonstra aqui, que ele conhece a Deus. Ele sabe quem é Deus. E tenha comigo, cá entre nós, que quanto mais conhecemos a Deus, mais estamos aptos a enfrentar toda e qualquer situação da vida. A enfrentar e passar por tribulações, por dificuldades e por adversidades. E a usufruir e gozar dos bons momentos que Deus também nos dá. Então conheça a Deus. Mas há uma segunda parte. O salmista olha para os céus, vê Deus e o seu coração se enche. E então, na parte final do versículo 2, nós encontramos o seguinte: até que se compadeça de nós. Até que se compadeça de nós. Essa parte final, na verdade, até que se compadeça de nós, ela poderia ser traduzida da seguinte forma: até que tenha misericórdia de nós. A palavra misericórdia, os olhos do salmista estão em Deus. A palavra olhos aparece 3 vezes. A expressão misericórdia, ainda que na nossa tradução em português tenhamos 2 vezes apenas, ela na verdade no texto hebraico ela aparece 3 vezes, porque ela aparece até que se compadeça de nós, também pode ser traduzida até que tenha misericórdia em nós. Depois aparece o versículo 3, tem misericórdia de nós, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. Tem misericórdia de nós, Senhor. A nossa alma está saturada de escárnio dos que estão à sua vontade do desprezo dos soberbos. Nós, quando olhamos para o salmista agora, e ele fita seus olhos na terra, nós encontramos então aquilo que dissemos lá, que perguntamos para você lá na frente. Ele encontra zombaria,
e ele encontra desprezo. Ele encontra zombaria e ele encontra desprezo. Quando pensamos na nossa vida e na nossa caminhada nesta realidade, neste plano da realidade, nós sabemos que nós não estamos numa redoma, nós não estamos envolvidos por algo que nos proteja de situações adversas. Nós somos passíveis de ser desprezados e também desprezar. Nós podemos ser o que zomba e os que são zombados. Neste caso, o salmista é alguém que é zombado. Neste caso, o salmista é alguém que é desprezado por aqueles que estão à sua volta. O salmista, portanto, tem o desprezo dos soberbos, diz aí o versículo 3, e também tem o escárnio dos que não querem nada com nada, ou seja, dos que não ligam, que estão à sua vontade. E nesse contexto é que o salmista suplica a Deus por misericórdia, suplica a Deus por socorro. Quando o salmista volta seus olhos para a terra, ele contempla a sua realidade, ele contemplou Deus, olhos nos céus. Agora ele volta para a terra, ele não é um alienado, ele não é alguém que acha que está vivendo o céu aqui. Não, o céu não é aqui. Nós estamos sendo preparados para a eternidade. Nós estamos sendo preparados para viver a realidade perfeita. Nós não vivemos o que é perfeito e o que é pleno. Nós não conhecemos, na verdade, essa realidade perfeita ainda. Porque nós somos imperfeitos e vivemos no plano imperfeito. E nessa realidade, nesse plano imperfeito, nós sofremos. Nós temos angústias, nós temos tristezas, nós temos adversidade, nós temos problemas. E o salmista não é alienado a tudo isso. E ele reconhece e vê na sua realidade, na sua própria realidade, que ele está sendo desprezado e está sofrendo zombaria. E aqui, queridos, quando o salmista se volta para Deus, há uma súplica que ele faz várias vezes. Ele pede a Deus misericórdia, a Deus. Depois ele pede novamente no verso 2, misericórdia, Deus, compadece de nós. Verso 3, misericórdia, Deus, misericórdia. O que o salmista está dizendo a Deus é: Deus, eu não aguento mais, chegamos ao limite, já o copo está transbordando. É como se ele tomasse uma esponja dessa que você usa para limpar as suas louças, e embebesse de água. E você verá que você percebe que há um momento em que essa esponja suga toda a água, mas haverá um momento que ela começará a jogar água, ela não conseguirá mais absorver a água. O que o salmista está dizendo é: Deus, eu não aguento mais a zombaria. Deus, eu não aguento mais o desprezo. E no versículo 1 e 2, eu quero lembrá-lo, ele havia dito: Deus, tu és isso, tu és grande e poderoso. Agora, Deus, é diante de ti que eu venho expor que eu não aguento mais. É diante de ti que eu venho dizer que está pesado, que eu não suporto e não estou mais suportando. É a ti. Aqui eu abro um aspas, um parênteses. Não é no Facebook, não é em rede social, não é em Instagram, não é na internet, não é nos ouvidos de todas as pessoas, mas é a Deus. Ele vai contar a sua dificuldade e pedir misericórdia. E perceba também que o salmista não pede a Deus, Deus, tal qual os dois irmãos, discípulos de Jesus, que pediram para enviar fogo dos céus para exterminar os samaritanos. Esse salmista diz: Deus, eu quero misericórdia, eu peço misericórdia, Deus. Ele não pede fogo para os seus inimigos, ele não pede punição, ele não pede a ira de Deus. Ele diz a Deus: Deus, misericórdia para ele. E é interessante porque esse salmo não nos mostra a resposta de Deus. Nós não sabemos qual foi a resposta que Deus deu ao clamor desse salmista. Nós não sabemos se Deus respondeu. Nós não sabemos se Deus respondeu ele na hora. Nós não sabemos se ele foi de fato ouvido e atendido. Que foi ouvido nós sabemos, mas que foi atendido em sua petição. Se o desprezo deixou de existir, se a zombaria, nós não sabemos. Mas nós sabemos que ele clama a Deus, e clama a Deus por misericórdia. Por misericórdia, porque não está mais suportando. E é bom vermos isso nas Escrituras, porque nos ensina, por exemplo, que Deus responde de acordo com aquilo que ele sabe ser melhor para nós.
É lá em João, na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 14, que nós ouvimos o apóstolo amado, o apóstolo amor dizer, se for da sua vontade. Vamos ler lá esse texto, eu acho importante nesse momento que o leiamos. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Essa é a certeza nossa. Nós não sabemos qual foi a resposta de Deus a esse salmista, mas nós sabemos que certamente, se fosse, ou se foi da vontade de Deus, que ele fosse liberto de ser preso, Deus o libertou. Mas se não foi, Deus continuará com ele. Você encontra o apóstolo Paulo clamando a Deus, dizendo, Deus, me livre desse espinho na carne. Mas Deus não livra o apóstolo Paulo. E Deus diz ao apóstolo Paulo, a minha graça te basta. Muitas vezes Deus permite, deixa que passemos dificuldades, que passemos por situações diversas, por várias razões que estão todas nele. Algumas razões, como encontramos lá nos evangelhos, é para que a glória dele seja exaltada. Percebe na sensa? Outra vez, para que aprendamos mais a respeito dele próprio e nos submetamos a ele. Mas o fato é que, diante de toda a situação, o salmista se volta para Deus, declarando a grandeza de Deus, e então expõe diante de Deus a sua situação e pede a Deus misericórdia para ele. Não a peso das mãos de Deus sobre os seus inimigos, sobre aqueles que exaltam. Nós temos a seguinte estrutura, irmãos, nesse salmo. Nós temos a seguinte estrutura. Aqui está. Aqui está Deus, que é para onde os olhos do salmista. O salmista está com os seus olhos lá. E aqui temos os inimigos. Vamos usar essa expressão. Voltamos, irmãos, dando continuidade. Fazendo uma revisão, então, breve aqui para voltarmos ao nosso ritmo. Então, o salmista olha para Deus. Os olhos dele, quando olham para os céus, encontram esperança, encontram independência, encontram confiança. Ele reconhece a grandeza de Deus quando ele faz isso, de olhar para os céus, ele reconhece a grandeza de Deus, o poder de Deus, o governo de Deus e a majestade de Deus. Também no versículo 2, você encontra uma repetição, por assim dizer, de ideias quando de governo de autoridade, quando ele olha para as mãos de Deus, ou seja, ele olha para Deus e usa como exemplo o servo que olha para a mão do seu senhor e a serva que olha para a mão de sua senhora. Essas mãos evocam na mente do salmista a proteção que vem de Deus, o sustento que vem de Deus, a direção que vem de Deus. Evoca na mente do salmista que a sua vida está nas mãos de Deus e que a autoridade é de Deus. No entanto, como eu disse, o salmista não é alguém alienado. Ele volta seus olhos para a terra e na terra encontra zombaria e desprezo. E é bem pontual, é com ele o negócio. Zombaria e desprezo. E nesse sentido, nós temos então aqui formado o nosso triângulo, onde Deus está acima e o salmista olha para Deus e olha para o inimigo. O inimigo só olha para o salmista. O inimigo não olha para Deus. O inimigo não está nem aí para Deus. E nem aí também para o salmista. Essa é a ideia. Ele não liga nem a Deus, não quer nada. Ele é esse que diz aí, ó. Estamos fartos, a nossa mente está saturada daqueles que estão à vontade. À vontade, eles não querem nada. Eles não estão nem aí para o salmista, não estão nem aí para Deus. Então, essa estrutura que nós encontramos nesse salmo. Um lugar onde Deus está acima, então olhar vertical, e o inimigo está na horizontal. Ele então tem essa questão de que Deus é aquele que habita nos céus, alguém que se compadece, alguém misericordioso. Em outras palavras, a esperança, a dependência e a confiança do salmista. Não é dito, como eu falei, a resposta de Deus ao salmista. O salmista ele só confia em Deus, ou seja,
O Salmo descreve a confiança que ele tem em Deus. Ele confia em Deus. Ele não precisa da resposta imediata naquele momento escrita a nós. Porque o que é expresso aqui, e isso é para nós, talvez o grande ensinamento para nós hoje ele confia em Deus. Ele pode olhar para Deus e derramar de Deus as suas dificuldades e esperar em Deus. Agora, quando ele se coloca na presença de Deus, ele então nos dá 3 ensinamentos pelo menos. Primeiro, como aplicamos isso a nós hoje? Primeira coisa, primeira aplicação, olhe para Deus. Se você tem dificuldades, se você tem problemas, se você tem situações adversas, ou se você tem alegrias, se você tem prazer, se você está vivendo um período de festa, se você está vivendo um período de morte, seja qualquer que seja o período, olhe sempre para Deus. Confie em Deus. Segunda lição, aguarde de Deus a resposta. E perceba que, como no Salmo, nem sempre nós teremos a resposta. Perceba também que, como na vida do apóstolo Paulo, a resposta foi não. Deus tem uma resposta para cada um de nós, e até mesmo o silêncio de Deus é uma resposta de Deus para nós. Precisamos aprender a ouvir o sim, a aprender a ouvir o não, a aprender a ouvir Deus o silêncio, o aguardo, espere, mas aprendemos, sobretudo, a confiarmos em Deus. Aguarde o Senhor. Confie em Deus. Aguarde em Deus. E espere em Deus. Que Deus nos abençoe, para que nessa manhã, eu e você, pelo salmista, tenhamos sido incentivados, exortados a confiar em Deus. Que tenhamos aprendido que em Deus nós podemos esperar. Seja qual for a situação que você está vivendo. Se você está vivendo uma situação de desprezo, de zombaria, ou se você estiver vivendo qualquer outra situação, saiba, você tem para quem recorrer. Você tem para onde levar seus olhos. Você tem para quem pedir misericórdia. Se você está naquele ponto que você não suporta mais uma gota no copo do seu copo, saiba, você tem a quem clamar. Mas eu quero terminar olhando para Cristo. Cristo é aquele que foi zombado, foi escarnecido. Cristo é aquele que foi ofendido. Houve um momento em que Cristo, em todas as situações de sua caminhada, depois de ofendido, depois de perseguido, depois de ter sido preso, uma série de coisas, de angústias, ele se volta para Deus e diz: Deus, se possível, passa de mim este cálice. O copo encheu. O nosso próprio Senhor. Mas eis que aquilo que ele continua dizendo é o que nos faz a pessoas que devemos nos quedar aos pés de Deus e descansar em Deus. No entanto, seja feita a tua vontade. Pai, se possível for, faça-me este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Você entenda que você pode descansar na vontade de Deus. Que você reconheça que de Deus vem a esperança. Que em Deus você encontra misericórdia. E que em Deus você pode confiar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.